Deixou a porta aberta. É porque não tem camarim na jaqueira e nem jaca na camarineira. Então ele usa topônimos, né? Isso que ele usa é porque ele quase não usa metonímia, metáfora e outras linguagens de expressão. Então isso que ele usa substitui. O ritmo, ele usa a redondilha maior, que é dividido, que é 7 versos, heptassílabo, a predominância, mas ele tem uns versos que ele muda, depende do quadro ele muda. Às vezes ele usa 4 e tem uns que ele usa até 8, mas a predominância da dedicação. Agora, eu vou falar sobre isso, já vou apresentar todas as partes que ele explica, eu vou explicar todos os quadros, falar todos os quadros, e tem 18 quadros. Os 12 primeiros falam sobre a morte, e os 6 últimos falam sobre a vida. Aí, primeiro quadro. O retirante explica ao leitor quem é e onde vai. Meu nome é Severino, como não tenho pedido, como há muitos Severinos, que é santo de Maria, deve não me chamar Severino da Maria. Como há muitos Severinos, com mãe chamados Maria, fiquei sendo da Maria, do final Zacarias. Mas isso ainda dispôs a muitos na freguesia, por causa de um coronel que chamou Zacarias, que foi o mais antigo senhor dessas seis Marias. Como então dizer que falo, ora vossa senhoria? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, no início da Paraíba. Mas isso somos muito severinos, iguais em tudo e na vida, na mesma cabeça grande, cada culto é equilíbrio, nos mesmos dentes crescidos, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo e na vida, morremos de morte igual, a mesma morte severina, que é a morte que se morre, infeliz antes dos 30, enroscado antes dos 20, de fome um pouco por dia, da fraqueza e da doença. É que a morte severina está em qualquer idade, mesmo gente não nascida. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias, faça ser o Severino que vossa presença emigra. Encontra 2 homens carregando de fundo numa rede, ao ouvir dizer, ora, irmãos das almas, irmãos das almas, não fui eu que matei não. A quem está carregando, irmãos das almas, embrulhado nessa rede, dizei que eu saiba. E sabeis quem era ele, irmão das almas? Sabeis como ele se chama, se chamava? E de onde estáis trazendo, irmão das almas? Onde começou vossa jornada? Onde a gatinha mais cedo, irmão das almas, onde a terra não dá nem conta brava. E essa foi morte morrida, irmão das almas? Essa foi morte morrida ou foi matada? Até que não foi morrida, irmão das almas. Essa foi morte matada por emboscada. E o que guardava a emboscada, irmão das almas? E com o que foi que mataram? Com faca ou bala? Esse foi morto de bala. Mas de bala. Mais uma de bala. E o que havia feito ele, irmão das almas? O que havia feito ele contra tal pássara? Deu uma enxada de terra. Até a geladeira lavada. Mas que roça ele tinha, irmão das almas, que podia plantar sobre a pedra vará? Nos matos claros de areia, irmão das almas, intervalos de pedra plantavam para. E onde ele vai enterrar, irmão? Mas, então por que mataram, irmão das almas? Mas então por que mataram com espingarda? Queria mais espalhar, irmão das almas, queria voar mais livre essa ave bala. E onde ele vai enterrar, irmão das almas? Com a semente do fundo que tem guardada? Eu poderia ajudar, irmão das almas, vou passar por Teritama, é minha estrada. Bem poderá ajudar, irmão das almas, irmão das almas que outra chamada. E um de nós poderá voltar, irmão das almas, poderá voltar para a sua casa. Vou eu que a viagem é longa, irmão das almas, muito longa é a viagem e a serra é alta. Mas sorte tenho de fundo, irmão das almas, pois já não fará de volta a caminhada.
Toritama não cai longe no Monte das Almas, e seremos no campo santo de madrugada. Partamos enquanto é noite no Monte das Almas, que é o melhor lençol dos mortos, noite fechada. O meu capibari cortou com o verão. Pensei que seguindo o rio, eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo, de todos, o melhor guia. Mas como sei pela agora que interrompeu sua descida, vejo Capibaribe como diz lá acima, que no verão é tão pobre que nem sempre pode cumprir sua sina, e no verão também corta, com pernas que não caminham. Temos que saber agora qual a verdadeira via entre essas que escancaradas frente a mim se multiplicam. Na casa que o retirante chega, estão cantando excelência da de fundo, enquanto o homem do lado de fora vai parodiando a palavra dos cantadores. Aí a gente não fez, aí eu vou explicar. Então, ele vai falando assim, lá é o final do Severino, não é o mesmo Severino. Ele vai falando assim, que quando ele for atravessar o Jordão, e o demônio vier atrás dele, para ele dizer que ele está levando a Virgem Conceição, que ele leva fome, que ele leva sede, que ele leva privação, ele leva um caixão que ele ainda está devendo, ele não pagou. Então, tudo que ele levou é a vida sofrida, todo o sofrimento que ele tinha, que ele pôde levar. Ele não levou nada de importante, nada de valioso. Ele levou só o que a seca proporcionou para ele. Agora eu passo aqui. Cansado da viagem, o retirante pensa em interrompê-lo por um instante, vou procurar trabalho ali onde se encontra. Desde que estou retirando, só a morte é vejativa, só a morte me parei e às vezes até festiva. Só a morte tem encontrado, quem pensava encontrar vida, e o pouco que não tem morte foi de vida severina. Penso agora, mas por que parar aqui não posso, e como capibari interromper minha linha? Mas isso depois verei, atento para que decida. Primeiro é preciso achar primeiro um trabalho de que viva. Vejo uma mulher na janela. Alice não é rica, parece remediada, ou dona de sua vida. Vou saber se de trabalho e poderá me dar notícia. Dirige-se a mulher na janela e depois descobre que a casa de quem saberá. Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe me dizer se é possível algum trabalho encontrar? Trabalho aqui nunca falta quem sabe trabalhar. O que fazia o compadre no sua terra de lá? Pois e sempre lavrador de terra má, não há espécie de terra que não possa cultivar. Isso aqui de nada adianta, pouco existe o que lavrar. Mas diga-me, retirante, o que mais fazia por lá? Melhor do que eu, ninguém. Sei cultivar e guitar tantas plantas de rapina que tenho visto por cá. As suas plantas de rapina são tudo que a terra dá. Diga-me ainda, compadre, o que fazia por lá? Sei também tratar do gado, inclusive pastorear, gatos ou comer no chão ou comer umas no ar. Com a vida das usinas, há pouco sem engenho já. Nada mais retirante aprendeu a fazer lá? Ali ninguém aprendeu outro ofício, ou aprenderá, mas o sol a sol, alguém se aprende a suportar. Se os compadres soubessem rezar, o mesmo cantar, trabalhavam muita meia, se envelhecia bem tarde. Se o compadre soubesse rezar, o mesmo cantar, trabalhavam muita meia, se envelhecia bem tarde. Agora, se me permite, minha vez de perguntar, como a senhora comadre pode manter o lar? Vou explicar rapidamente, logo compreenderá, como aqui é a morte santa do chamado de E ainda se me permite, que volte a perguntar, trabalho aqui, é uma profissão que trabalha com singular? é sim uma profissão, melhor de quantas áreas, sou de toda a região, e valor titular. E se pela última vez me permite perguntar, não há outro trabalho para mim nesse lugar? Como aqui é morte santa, só é possível trabalhar essas profissões que fazem da morte o vício vazar. Só os soldados da morte compensa que cultivar, e cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, a vestiagem das pragas, fazemos mais prosperar. E do lucro imediato, nem é preciso esperar pela colheita, insere-se na hora mesmo de semear. Retirante chega à zona da mata, e faz pensar outra vez no dia a viagem. Bem me dizia que a terra se faz mais grande e macia, quanto mais do litoral, a viagem se aproxima. Afinal, agora cheguei, nessa terra que dizia.
De certa gente daqui jamais se envelhece aos 30, nem sabe da morte em vida, vive em morte severina. E aquele cemitério ali, branco de verde colina, de certo pouco funciona, pouco escova a galinha. Assiste onde eu de um trabalhador cheio e outro que tira do morto para amigos que levaram ao cemitério. Essa cópia que está com Raul é a cópia melhor que você vai atingir. É de bom tamanho e não é cobra grande, é cobra metida. É a terra que queria ver dividida. É uma cobra grande para poder participar, porém não sentirá de par. É uma cobra grande para se passar de bolso, mas a terra d'água não se abre a boca. E verás para sempre na terra que apoia, e terá ninguém com a morte. Agora trabalharás só para ti, não em terra alheia, como antes. Agora trabalharás só para ti, não a meia, como antes em terra alheia. Trabalhando nessa terra, trabalharás na terra, na qual, além do Senhor, serás homem direito e trator. Trabalhando nessa terra, sozinho e serás semente adulto colheita. Serás de terra fazendo mesmo amigo, que mexe como luz invisível. Serás de terra a tua melhor família, que desce e ninguém corrige. Serás de terra, recebe paz, pela comida de paz. Como ele ouve a vertiga da chapéu, se fosse mulher, talha ou guerra. Não és a semente na mão, és agora o próprio grão. Na mão direita os rosários, milho negro e refinado. Na mão direita somente o rosário, seca comida. Deste chão bem desconhecido, através de parentes e amigos. Deste chão é bem conhecido, enquanto mulher que eu estou. Tanto descrito em vida, descrito guerra de paixão, descrito também se torna grande. Desando de fogo e bastão, está todo feito a criação. Tanto descrito em vida, surgiu o seu feito assim. Agora o escravo de chão e carne no próximo tivesse vivo. Retirando as pessoas está de passo para chegar ao Senhor. Não direi muita coisa, digo a vossa senhoria. O que me fez atirar não foi grande a fobia, porque até no busquei por defender minha vida. De tal vez que chega, antes de interar o cinto. Se na terra de vim, sei lá alcancei tal medida, o que pensei retirando foi entender um pouco ainda. Mas não sente diferença entre o agreste e a caatinga. Entre a caatinga que é a mata, a diferença é mais mínima. O melhor é apressar, vim dessa ladainha, o filho Rosário dos nomes que a linha do rio enfia, é chegar logo a Recife, derradeira Ave Maria, derradeiro, o Rosário e invocação de ladainha. Recife, onde o rio some e essa minha viagem destina. Chegando ao Recife, Regiane sempre para descansar ao pé de um mundo caiado, e houve sempre perguntava a conversa de dois coveiros. Eles também explicam. Os dois coveiros, eles falam que onde um trabalha, eles ganham. Não, todos os dois falam que eles reclamam que eles ganham pouco, mas um trabalha no bairro rico, e ele fala que pelo menos lá ele ganha gorjeta, só que ele não gosta porque o rico faz cerimônia, porque ele acha que demora muito. E o pobre reclama que lá a fila é mais de 100, todo dia tem um dia de interano, ele não recebe nada de gorjeta e recebe muito pouco. Ele queria trabalhar em outro lugar. Os dois estão reclamando disso. Agora eu falo do outro. O rediante aproxima-se de um dos cais do capitalismo. Chegando agora a Trinqueira, nessa viagem que fazia, sem saber da expressão que meu próprio enterro eu seguia. O enterro espera a porta, o morto ainda está com vida. A solução é apressar, a morte é assim descida. E pedir a este rio, que também vem lá de cima, que me faça aquele enterro, que o coveiro escrevia. Caixão macio de lã, mortalha macia e lisa, coroas de baronesa e um com flores de aninha. E aquele acompanhamento das águas que descia. É que o rio aqui no Recife não seca, vai toda a vida. Aproxima-se do retirante, morador de um campo que existe entre o cais e a água do rio. Eu dizendo de Cartina, que habita na Natal, sabe
sabe dizer se essa engraçada população carnal? Seria retirante, não é nada. Quando a maré está cheia, ele passará muitos barcos, marcados e alvarinhos, muitas livros de camarada. São José Misericordina, para cobrir o corpo de homem não precisa muita água, basta que chegue ao abdômen, basta que tenha fundura igual a de sua fome. Bebendo retirante, pois não sei de fonte. Sempre que prosseguiu, costumo tomar a fonte. Quanto a vazio de estômago, se for a São José Misericordina, enquanto fonte não há, quando os vazios do estômago não tem concretizado, e quando esses rios sem água são grandes braços de mar? Bebendo retirante, meu amigo é bem moço. Não é como qualquer. Esse miséria é mais largo, não é como qualquer coisa. Mas se São José Misericordina, e quando é fundo geral, quando a morte que morreu não tem onde se enterrar, por que o chão das águas não é melhor do que brigar? Bebendo retirante, muita diferença faz em lutar com as mãos e deixá-las para trás, porque ao menos esse mar não pode adiantar tudo. São José Misericordina, que lhe pergunta e permita, há muito não lamaçal que apodrece a sua vida, e a vida que ele vida, por sempre comprada à vista? Bebendo retirante, não sei o que ele diz. Se o que compra é sempre dito. São José Misericordina, que diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída, saltar numa noite fora da fonte da vida? Agora é a cena da vida que a gente não vai fazer, a não ser a última, que é a resposta dessa pergunta que tem que fazer. Aí eu falo assim, uma mulher da porta, quando sai o homem, não precisa considerar. A mulher bem diz que o filho do seu José já nasceu. Ela fala que já nasceu. Aí no quadro 14, aparece que se aproxima da casa do homem, vizinhos, amigos, duas ciganas e mais isso. Aí todo mundo que aparece, eles fazem como o nascimento da criança tornou, eles falam que o céu ficou mais bonito, ficou mais estrelado, que as casas que eram feitas ficaram mais bonitas pelo nascimento da criança. O rio estava seco, reluziu as estrelas, tudo ficou mais bonito graças ao nascimento da criança. No quadro 15, começam a chegar pessoas trazendo presentes para recém-nascido. Todo mundo lá que mora perto vai, só que como todos eles são pobres, eles vêm e falam, eu sou pobre, não posso trazer coisa boa, mas eu trago o que eu tenho. Um traz caranguejo, tem uma mulher que ela oferece dar leite para a criança da onde nasceu, um oferece brinquedos de boneco de barro, tudo. No quadro 16, falam as duas ciganas que eram parecidas com os vizinhos. Uma cigana fala que ele vai viver do jeito que todo mundo vive lá. Que ele vai crescer, vai aprender a andar vai aprender a caçar primeiro com as galinhas. E que quando ele já estiver grande, moço, que ela vê ele todo sujo de lama, que ele está pescando siri. Já a outra fala que ela vê ele sujo, mas que não pescando siri, que a vida dele vai mudar. Vai chegar uma hora que a vida dele vai mudar e ele vai trabalhar no maquinário. Ela vê ele sujo, é de graça. No quadro 17, falam dos vizinhos, amigos, pessoas que vieram com presente. Aí eles já vão falar das características físicas da criança. Eles falam que ele era magro, de cor pálida, franzina, mas que ele já tinha a feição de um homem que ia trabalhar. Ele já tinha com todos de lá mesmo. Aí, agora eu falo 18, que agora eu já respondi. O Carpina fala com o retirante que esteve de fora sem tomar parte de nada. Seria retirante, não seria a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais soltar na fonte da vida, nem conheça a resposta, você quer ler o que pediu. Pois não é possível responder com poucas palavras, devendo poucas palavras da vida, mas jamais deve receberia. E se não pude responder a pergunta que fazia, ela havia respondido. Com sua presença viva. E não há melhor resposta do que o espetáculo da vida. Ela descia seu rio e também se chama vida. Ver também a fábrica que teimosamente se sabia. E ela processa uma boca e novamente discute, mesmo que essa vida seja soberana. É isso, gente. Tchau.
Vocês façam uma gerar um comentário, tá? Pro pessoal entender todas as cenas. Então, já explicou, mas tem um apanhado geral. Bom, o livro fala sobre o Severino, ele vai no sertão para o Recife procurando entender sua vida, né? Porque lá a expectativa de vida é que morra de feliz antes dos 30 anos. Então o que ele faz? Ele quer estender sua vida, então onde ele corre do sertão para o Recife, seguindo o Rio Capivari. E nessa viagem que ele faz, ele só encontra morte, ele vai encontrando morte, ou encontra defuntos no caminho, ou alguma excelência, alguma festa do defunto, alguma coisa. O rio morre, ele pensa em se perder no caminho onde que ele ouve o povo cantar e vai ver o que é, estão fazendo uma festa do defunto que morreu. Então, assim, toda a sua parte, a sua caminhada, ele só vai vendo morte. E mesmo chegando perto do Recife, quando ele chega ao Recife, que ele ouve os dois coleiros falando, ele ouve falar que ele é muita morte, tanto de ricos e muito mais de pobres, que ele também é muita morte dessas pessoas que vêm do sertão para o Recife. E tanto na cena 11 ele pensa em se matar, que ele fala que o enterro está à porta, né, que o morto ainda está com vida, e ele se refere a ele, porque ele pretende se matar é quando o seu José Mendes Carpina, ele chega e os dois começam a conversar. E nessa conversa deles, a mulher do seu José ganha um filho e nisso daí já muda as cenas que vem, passa a chamar o presépio, o encontro com a vida, porque ali já ele começa a ver a vida, o menino nascer, as pessoas, mesmo sendo pobres, não tendo condições, trazer presente, o que tem ali, passar não na imagem dele de a vida, morte, vida severina, que é de severo, mal também, significando a morte, ele vai vendo essas respostas, vai vendo isso, onde na última pergunta ele vê que a melhor coisa é a vida desviar seu filho, né? Mesmo que seja uma vida severina, é melhor viver do que pensar em se matar. Porque ele sempre, quando viu os mortos, ele achava que a vida dele não valia mais. Achava que ele estava num mundo sem saída, ele procurava melhorar a vida dele. Então ele começou a se ver como morto também. Ele começou a deixar de Justifica o título do poema, né? Morte e vida severina. Como se ele encontrasse uma luz no fim do túnel. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, e também a parte a tua parte. Você consegue falar a sua parte de novo? Não? Você estava nervosa, mas tenta falar agora calma. Essa cota que está com a alma medida é a cota menor que tivesse um é de bom tamanho, em largo nem fundo, é participado desse latifúndio. Liberado para sempre a terra aqui após, terá em a rocha. A última parte. Tá bom, Kelly. Vamos só, vai falando devagar para o pessoal prestar bem atenção. Porque essa parte é uma crítica social que ele está fazendo. Vai falando devagar, tá? Essa cota que está com palmo medida é a cota menor que tiraste do mundo. O que é a cota que aquele pobre trabalhador dele? Qual terra que ele lutou tanto para conseguir, ele só conseguiu conquistar depois de morto? Qual? O túmulo, a copa. Vai falando. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte de desse latifúndio. De todo o latifúndio, essas fazendas grandes, a única parte que coube é ele aparece, depois de morto. Né? Pode continuar. Liberado para sempre a terra que após e no fim terá a sua roça. Porque em vida ele teve a roça dele? Não. Só na morte que não foi a roça, né? Foi a copa, né? A terra, a sepultura. A terra. No Brasil, né, existe tanta terra, tantos latifundiários, mas o povo trabalhador não consegue nada. É isso que está mostrando a parte que você falou, tá? Outra parte interessante também, acho que é bom fechar, senão nós vamos ficar. Vamos começar a gritar aleluia! E é interessante, né, Olívia, você prestou bem atenção na parte que ele tentou se matar? Ele pergunta a profundidade do rio, né? Porque ele queria se matar, ele queria se jogar da ponte. E somente
o nascimento da criança que interrompe essa trajetória drástica, né? Trabalho de roteiro, né, Tamara? Muito interessante, você tem bastante trabalho. Certo? Vamos montar as carteiras de papel. Aleluia. Tá ligado? Nossa, viu o tamanho de mapa? Ô, Liz, sai da frente, deixa eu ver lá. Ô, Osmir, sai da frente aí. Ô, Márcio. Ô, Márcio. Dá licença aí. Deixa eu por aqui. E a Camila vai falar sobre cada um aqui vai falar sobre a obra, sobre os personagens, sobre a estrutura da obra, sobre o que vocês entendam sobre isso. Rodrigo é um narrador filme-autor, ou seja, é um falso-autor. Porque, na verdade, a Clarice Lispector, a verdadeira autora da obra. Ela, tipo assim, ela escreve livro e coloca como se fosse, coloca o Rodrigo, porque a mulher, é mais fácil para o homem, né, dar a opinião dele do que a capacidade de ser mulher. E essa história tem como principal a protagonista, uma moça que é de 19 anos. Ela veio do sertão de Alagoas para o Rio de Janeiro, o nome dela é Macapé. O narrador mostra como ela é uma coitada, sendo responsável pela precariedade da vida dela. E a história é um ato de angústia e sofrimento. O autor vai passando, assim, a mostrar para o leitor. Antes de começar a contar a história, nessa de Macapé, o Rodrigo, que é o seu narrador, revela muitas coisas como se estivesse conversando com o leitor. Ele justifica assim, o porquê que ele está escrevendo, os motivos das angústias dele. Ele fica muito assim, muito assim, tipo, tá para começar, mas não começou ainda, entendeu? A gente está preparando o livro, preparando as posições dele, escrever, preparando os pensamentos e tal. O Rodrigo revela que está escrevendo o livro porque sente necessidade de contar a história da Macabéia, né? Porque essa história sufoca, ele se sente assim, ele se sente culpado por tudo que acontece com ela, sabe? Pela precariedade da vida dela. Depois ele escreve também que fica desesperado, cansado, escrevendo o livro, ele alcança uma novidade. Tem a novidade que acontece com ele, supostamente ele teria morrido. Então, não conseguiu voltar. E o Rodrigo fala assim, que ao escrever o livro, tudo isso conversando com o leitor. Ele fala assim, que quando já escrever o livro, que ele não muda mais nada, não praticou sexo, não fez escola. Tudo para que isso não
de misérias absolutas que ela vivia e as condições humanas, como muitas pessoas vivem. Uma cadeia que ela possuía um grupo, para você ver como que ela era necessitada de tudo, ela tinha muito luxo, como o Marcos até viu, e uma vez ao mês pintava com de vermelho, olha o luxo que ela tinha, né? E sempre assim, que ela ia comer, quando ia comer, né, como eles estavam falando muito necessitada, ela tinha um jogo. Ela lembrou que uma vez lá em Sertão de Alagoas, ela comeu carne de gato. Então toda vez que ela ia comer, ela passava mal, tinha um jogo. Aí às vezes quando ela dormia, ela sonhava com um pouco. Mas como a tia dela fez assim, deu uma educação para ela muito específica, muito. Não sei como posso falar. A tia dela deu uma educação muito específica para ela. Mesmo os sonhos dela foram bons, ela se sentia culpada por isso, ela se rejeitava ela própria. Gente, a minha parte conta quando uma Macabé ela arruma um namorado. Ela resolve um dia voltar para o serviço novamente, o seu patrão, e ela não caiu bem, mas era mentira. Ela encontrou um moço. Aí ele a convidando para sair, e durante o passeio, até aí o leitor não tinha conhecimento do nome dela. Aí ele pergunta o nome dela, ela disse que era Macabeia. Aí ele ficou meio assustado, né? Que é um nome estranho. Aí ele disse que foi uma promessa de sua mãe quando ela estava grávida, que ela vingasse se chamaria Macabeia. Aí o nome dele, o nome do namorado, era Olímpico de Jesus, mas ele se dizia chamar Olímpico Moreira de Jesus Chaves. E ele era o operário de uma metalúrgica, mas ele se dizia ser um metalúrgico. E as únicas coisas que os dois tinham em comum era a sua origem, porque ela também era nordestina e ele também. E a vida sofrida que eles tiveram na infância e a dificuldade que eles tinham para sobreviver numa cidade estranha que era o Rio de Janeiro. Então, se Macabé é introvertida e não tem perspectiva, o Olímpio já era uma pessoa extrovertida e ele sonhava em crescer na vida, subir. E na sua terra natal ele tinha até matado um homem para subir na vida. Uma mania de grandeza, um dia o Olímpio resolve pegar Macabé ao braço para mostrar que ele era forte, mas ele não consegue. Ele a derruba, ela machuca o nariz e lambuza na lama. Aí ela ainda pede desculpa para ele e fala para ele não se preocupar que não tinha nada demais. Mas ele era muito ruim para Macabé. Até aí ela continuou sofrendo a sua vida. E ela era uma pessoa muito inocente, gente. Ela adorava ouvir rádio relógio. E no rádio relógio dizia que no mundo existia 7 bilhões de pessoas. Aí ela imaginava, nossa, como eu vou sobreviver ao lado de 7 bilhões de pessoas? Aí ao mesmo tempo ela se conformava, imaginando, mas são 7 bilhões de pessoas que vão me ajudar. Aí o Olímpio começa a se interessar por Glória. Glória era uma moça que qualquer homem se interessava por ela. Era loira, embora falsa, e era carnuda. O Olímpio terminou tudo com a Macabeia. Ele termina o namoro, dizendo pra ela que ela leva o cabelo na sopa. Aí ele teve desculpa que ofendeu, mas quem queria mesmo era a Glória. O amigo do serviço. Elas trabalhavam juntas. Porque através de Glória, ele conseguia se destacar socialmente. Aí, conseguindo o namoro, a reação de Macabé foi de chorar. Ela chorava para não entrar, ela sofria
a sua vida, se animar mais, aí ela se recusa a tomar e prefere só ir ao médico. Só que mesmo assim, a Glória tenta ajudá-la e convence ela a ir procurar uma cartomante e oferece dinheiro para que ela procure essa cartomante. Macabé aceita, vai até essa cartomante, aí a cartomante diz que ela tinha uma vida muito sofrida no passado e pela aplicação de uma tragédia, ela não iria cobrar, só que Macabé faz questão de pagar. Aí ela muda a história, ela diz que
E o que chamou a atenção do Olímpico, na Glória, é o fato dela ser carioca e filha de uma portuguesa. Que o Olímpico, ele tinha grande admiração por portuguesa, pela frieza que o português tinha por carne. Madame Carmona é a cartomante. Ela já foi prostituta, dona de bordel, abusa da boa fé das pessoas, leva a forte e detrimento do futuro. Serve de instrumento de felicidade para os protagonistas por um breve momento. Outros personagens, como seu Raimundo, ele aparece sendo chefe de uma cadeia. As 3 colegas de quarto, que trabalham na folha americana, elas são as Marias. Maria da Penha, Maria Aparecida e Maria José. E também tem o médico que era É um lugar que ele certo. não exercia É um lugar por gosto, exercia por obrigação. A estrutura da obra. Ela é retratada, o tempo dela é retratado nos anos posteriores a 1950. Percebe-se pela paixão que a cadeia tem pelas atrizes mais famosas de Hollywood, como Greta Garbo e Marilyn Monroe. O tempo da narrativa está montado Acho que fosse eu. psicológica e ao mesmo tempo dos acontecimentos. Dia 10 de dezembro de 1905, ela veio para o Brasil muito pequena, com apenas 2 meses de idade, 2 meses de vida, residindo em Alagoas, e mudando depois para Pernambuco, onde ela passou grande parte da infância. Desde muito cedo, Clarice Lispector mostrou que tinha vocação literária e tinha grande atração pelos livros, e com apenas 7 anos já escrevia seus primeiros textos, influenciada por Monteiro Lobato, pois ela tinha grande fascínio pelas suas obras, e quando ela tinha 9 anos, ela perdeu a mãe e logo entrou no ginásio pernambucano. E no ano de 1937 ela mudou para o Rio, residindo na Tijuca e estudando no Colégio Silvio Leite. Em 1941 ela iniciou o seu estudo de Direito na Faculdade Nacional e no mesmo ano ela começou a carreira na Agência Nacional e depois passou mais tarde para o Jornal da Noite. E em 1944 ela se formou na faculdade e nesse mesmo ano ela escreveu e publicou o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Com essa obra, Clarice Lispector ganhou o prêmio de Graça Aranha, porém é interessante recordar que o livro havia sido reusado por algumas editoras, que não acreditavam nas novas tendências adolescentes de apenas 19 anos. Porque quando Clarice Lispector publicou o seu primeiro livro, o leitor brasileiro estava acostumado com romances regionalistas nordestinos, como o Incidente de Andrade, de Elis Veríssimo, e também o público brasileiro começava a consumir crônicas de Jorge Amado. Clarice foi casada com um diplomata e o acompanhou ele por várias viagens no exterior, fazendo com que isso ela vivesse 15 anos longe do Brasil. Quando ela retornou aos Estados Unidos, foi uma das últimas viagens que ela fez, ela publicou um dos livros dela, que é um romance também, e depois, mais tarde, em 1959, ela separou do marido, Maurício, retornando para o Brasil, voltando para o Rio de Janeiro, vivendo no Lema, onde dedicou a redação de seus livros, as atividades jornalísticas e a tradução de textos. E nessa época a escritora já era de sucesso aqui no exterior, onde foi traduzida para inglês, francês, alemão, tcheco e espanhol. Em 1957,
você, Macabé, é um cabelo na açúcar, não dá para comer. Um discurso criminoso mesmo. Mas, sou sincero, você está magoado? E é com ele que você vai se casar. Agora, você vai embora e encontrar seu maravilhoso destino. Vamos, eu te acompanho. Sua vida vai ser maravilhosa, você vai ver, vai ter me agradecer. Vai tá vendo que esqueci de coragem de ser esperou. Mas a dama tinha razão. Jesus nem prestava atenção nela. E quando ela sai na rua, quando ela vai atravessar, um carro importado pega ela. E ela acha que é um sinal de que ela tá ficando rica, porque é um carro de gente importante. Aí ela fica jogada na sarjeta e ela acha que ela não vai morrer. E ela fica jogada pensando o que ela é. Ela fica lá repetindo, eu sou. E ela não descobre o que ela é. Aí pela primeira vez ela chama atenção, porque o pessoal da rua fica olhando ela. Por isso que o nome do livro é A Hora da Estrela. A única hora que ela chama atenção é a hora que ela vai morrer. Então o autor decide que ela morre porque ele acha que é a melhor coisa pra ela, porque ela é um ser tão insignificante que ela não merece viver. Então ele termina assim. No subclínica, de vivo em uma cabeça poderosa e desajeitada, deu um calado beijo no rosto. Ó, viu? Bastante lá. Aí se eu apertar Fala da vida do Ferreira Goulart. Vocês conheceram um pouco antes de conhecer os poemas e as obras dele. Ferreira Goulart é chamado José Ribamar Ferreira. Aí colocou Ferreira Goulart por causa da mãe dele, que chamava Alzira Ribeiro Goulart, só para o nome ficar mais ameno, porque José Ribamar Ferreira ia ficar muito estranho. Ele nasceu 10 de setembro de 1905 na cidade de São Luís. Ele era o quarto filho, onde os pais deles queriam mais, iam ter 11 filhos ao todo. Ele era o quarto. O pai dele chamava Nilton Ferreira e a mãe dele Alzira Ribeiro Goulart. Ele iniciou seus estudos no Jardim de Prole em 1937, onde permaneceu por 2 anos. Depois, ele estudou como professora contratada pela família em um colégio particular, onde ele fugiu. Em 1941, ele se matriculou no Colégio São Luís de Gonzaga, na mesma cidade, de São Luís. Ele foi aprovado em segundo lugar no exame de admissão do Ateneu Teixeira Mendes, em 1942. Só que ele não chegou a concluir o ano letivo. Apaixonado por uma vizinha chamada Terezinha, ele deixa os amigos e passa a se dedicar à leitura de livros retirados da biblioteca municipal e a escrever poemas dedicados a ela. Numa redação sobre o dia de trabalho, em 1945, ele teve nota de 95, que o total era 100. Ele recebeu vários elogios pelo seu texto, só não obteve nota máxima em virtude dos erros gramaticais cometidos. Como ele começou a ler ainda, ele não tinha noção de que era certo ou não na gramática, aí ele fez uma redação excelente, só que ele tirou pouca nota por causa dos erros dele.
tornou-se locutor da rádio Timbira e colaborador do Diário de São Luís em 1948. Em 1950, após haver presenciado o assassinato de um operário pela polícia, durante um comício de Ademar de Barros na Praça São João de Lisboa, ele negou-se a ler em seu programa de rádio uma nota que apontava os baderneiros e comunistas como responsáveis pelo ocorrido. Aí, por ele não querer ler, ele viu que aquilo não era verdade, o povo fizeram, ele perdeu o emprego por causa disso, porque ele ficou indignado por causa da política, tudo que eles fizeram, depois ele viu o que tinha acontecido e eles fizeram outra coisa para poder limpar o nome dos políticos. Aí ele se recusou e por isso ele perdeu o emprego. Aí, logo em seguida, as pessoas vendo a indignação dele e por ele afirmar que não ia contar uma mentira, ele foi convidado para participar da campanha política no interior do Maranhão. Aí ele venceu um concurso promovido pelo Jornal de Letras com o poema O Galo. A comissão julgadora era formada por Manuel Bandeira, Odilo Costa Filho e Willy Levi. Aí ele começou a escrever poemas, onde integrava no seu livro A Luta Corporal. Ele mudou para o Rio de Janeiro e passou a trabalhar na redação da revista Instituto de Aposentadoria e Pensão do Comércio. Em 1954, ele casou-se com a atriz Tereza Aragão, com quem teve 3 filhos, Paulo, Luciana e Marta. Em 1955, ele teve um encontro com Augusto de Campos, que se dá às vésperas do Carnaval, resultando em inúmeras discussões sobre literatura. Ele trabalha como redator do Diário Carioca e, posteriormente, engajou no projeto de suplemento dominical do Jornal Brasil. A convite do trio de escritores paulistas acima citados, participa da primeira exposição nacional de arte concreta no Museu Arte Moderna de São Paulo em 1956. Ele criou o livro Poema e o poema Enterrado, que consistia numa sala subterrânea dentro do qual havia um cubo de madeira de cor vermelha, dentro desse um outro verde de menor diâmetro e finalmente o último cubo de cor branca, que ao ser erguido permite a leitura da palavra rejuvenescer, construído na casa do pai do artista plástico Hélio Oiticica. A instalação não pode ser vista pelo público. Uma inundação provocada por fortes chuvas alagou a sala e destruiu o cubo. Na sala dele tinha um cubo, era uma sala enorme, ia diminuindo em 3 cubos. Primeiro era o verde, primeiro era vermelho, verde e branco. Agachado, só via os cubos. Aí, a hora que você levantava, você via escrito a frase, rejuvenescer. Só que, como teve uma forte chuva, era a sala que ele mais gostava na casa dele. Aí, inundou tudo, acabou com a sala dele e por isso ele ficou muito triste. Ele foi nomeado em 1931, com a posse de João Fato, diretor da Fundação Cultural do Brasil, onde ele elaborou o projeto do Museu de Arte Popular e iniciou a construção. Ele revê sua postura poética, até então muito marcada pelo experimentalismo, e passa a não atuar nos movimentos de vanguarda. Fica no cargo até outubro de 1961. Em 1970, Marta foi entrada na clandestinidade e passa a dedicar-se a pintura. No ano de 1975, ele publica o livro Dentro da Noite Veloz. No ano seguinte, sem a presença do poeta, o poema Absurdo é lançado enquanto titular da aula particular de português em Buenos Aires para poder
Os amigos tentam um salvo-conduto junto às autoridades militares, procurando obter garantias para que ele volte ao país. Por indignação do que estava acontecendo, ele foi para Buenos Aires para aula de português. Ele já tinha escrito poemas tudo, só que como ele estava para lá, foi publicado o livro dele, só que ele não estava aqui, então ele nem tinha ficado sabendo. Aí os amigos dele, junto com os militares, tentaram unir forças para poder trazer ele para o Brasil de novo. Somente em 10 de março de 1977 ele desembarcou no Rio. No dia seguinte, ele é preso pelo Departamento de Política e Social, órgão sucessor do famoso DOPS. As ameaças feitas por agentes policiais que se estendiam a membros de sua família só terminaram após 72 horas de interrogatório, ocasião em que é libertado face à movimentação de amigos junto às autoridades do regime militar. Por causa do ocorrido no comitê de Três, todos os políticos eram contra a morada dele aqui no Brasil. Aí ele foi comunizado e tudo. E quando ele chegou, logo em seguida eles já foram e prenderam ele. Aí os amigos dele, algumas pessoas fizeram interrogatório 72 horas com a família dele e tudo. Aí ele pôde ser solto graças aos amigos dele e ao regime militar. A Rede Globo exibe o seu especial Insensato Coração em 1986. Em 1984, recebe o título de cidadão fluminense na Assembleia Legislativa do Rio. Ele é nomeado diretor do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura em 1992 e lá permanece até 1995. A Rede Globo exibe a minissérie As Noivas de Copacabana, escrita em parceria com Dias Gomes e Marcílio Moraes. Ele passou a viver com a poeta Cláudia Arrinca. No ano seguinte, ele publica Rabo de Foguete, Os Anos de Jesus. É homenageado no 29º Festival Internacional de Poesia de Roterdã. Ele lança, em 1999, o livro Muitas Vozes e é agraciado com o prêmio Jabuti. Ferreira Goulart, 70 anos, foi nome dado à exposição aberta em setembro de 2000, no Museu Arte Moderna do Rio, para marcar o aniversário do poeta. Ocorre o lançamento da 9ª edição de Toda a Poesia, reunião atualizada de todos os poetas de Goulart. O poeta recebe o Prêmio Multicultural em 2000 do jornal Estado de São Paulo. No final do ano, lança um gato chamado Gatinho, 17 poemas sobre o felino escrito sobre criança. Em 2002, ele é indicado ao Prêmio Nobel de Literatura por 9 professores titulares da Universidade do Brasil, Portugal e Estados Unidos, onde são lançados não só livros de ensaios dos anos 60, cultura posta em questão e vanguarda sobre desenvolvimento. Em dezembro, o poeta recebe o prêmio Príncipe Claus da Holanda, dado a artistas e escritores, instituições culturais de fora da Europa que tenham contribuído para mudar a sociedade e a arte cultural do seu país. Bom, gente, é isso. Professora, eu só não achei que ele está vivo ainda, se ele já morreu em 2002. Então, eu procurei, mas eu não achei. Aí na história dele não tinha quando ele morreu, como ele morreu. Sei que quando ele era mais novo, ele foi viajar para poder se tratar de tuberculose 2 meses. Só que depois não falou mais nada disso, então não achei. Então, gente, ele morreu em 2002. Eu não achei que ele me desculpe. Ele faleceu em 2002, ele estava velho. É porque em 2000 estava com 60 anos, fizeram ainda da poesia dele. Porém, A morte dele na época foi muito comentada. É. Porque ele é muito importante para a literatura. Então, na época, 2002, ele ia acessar alguma descrição que ele faleceu em 2002. tá. Aí eu vejo qualquer coisa depois eu falo. Gente, vou falar sobre as principais obras do Eduardo. Um dos livros principais dele
E não. Ele, É só no você livro, puxar pra ele dá baixo uma e linguagem voltar. bem realista e falando bem da vida dele mesmo. Das coisas que Devagar, aconteceu senão no você momento. foi. Mas isso aí, com o tempo, ele foi pesquisando sobre a obra e ele percebeu que aquela linguagem usada não tinha nada a ver com o nome do livro. Que ele não estava lutando com ele mesmo de jeito nenhum. Aí, nos anos 60, ele vincula-se ao pensamento progressista da época, ligado ao presidente João Goulart. Assim, se torna um porta-voz dos artistas políticos dessa época. Publica, então, 2 livros coletivos, Cultura Pop em Questão, de 1912. O livro edita poemas feitos pelo autor após a morte do filho Marcos, em 1990. E da primeira essas são as principais obras que eu consegui encontrar dele. Também fala na Vertigem do Dia, de 1980, Barulhos de 1987, que eu não consegui encontrar a história dos poemas que ele retratava. Gente, agora vai começar os poemas que a gente pegou hoje. Maria, vem um pouquinho pra cá. Tem que filmar isso aí também? Pô, peraí, né? Os bastidores. Meu pai foi ao mesmo tratar de um câncer e o mataria, mas ele perdeu os óculos na viagem. Quando se foi levar os óculos novos comprados, quando ele levou os óculos novos comprados na ótica Fluminense, ele examinou o estojo com o nome da loja, dobrou a nota da compra, guardou no bolso e disse, falou, quero ver agora quem é o sacana que vai dizer que eu nunca estive no Rio de Janeiro. Na escritura das flores, há uma só palavra de citado, onde habitam milhões de algumas de metal e som, árvore solar, esse seu rastro, é uma pedra intuação. Mas a carne do homem foi seu pouso virado, mesmo seu passo. Pedaço torna a cabeça dos filhos, por filho, a mais quando ele vem, uma população sem moça. Aprendizado. Do mesmo modo que já viste a alegria, abre-te agora ao sofrimento, que é fruto dela e seu avesso ardente. Do mesmo modo que da alegria foste ao mundo e te perdeste dela, te achaste nessa perda, deixe que a dor se exerça agora, sem mentiras nem desculpas, e em tua carne vaporize toda a ilusão, que a vida só consome o que há no Os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos, eventualmente ouvem com nossos ouvidos certas sinfonias, algum bater de portas, ventanias, ausentes de corpo e alma, misturam o seu ao nosso mesmo, de fato, quando eles acharam a mesma noite. Vai ser. Agora traduzir. Uma parte de mim é todo mundo, a outra parte é ninguém, mundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, a outra parte é solidão, estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, a outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, a outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, a outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim
é só vertido, a outra parte linguagem. Traduzir uma parte em outra parte é uma questão de vida ou morte. Será arte? Vixe, Quem não pode levar galo? que feio. Ela é um galo, gente. Ela é uma galinha. Ó, morta, flutua no chão, galinha. Não teve mar, nem rio, nem compreendeu aquele escarpado feroz. Escapa, olhava o mundo negro e absurdo. Nada perdeu, então não tinha qualquer beleza. Agora, as penas são só o que o vento roça. Leve, apagou-se-lhe toda a cintilação. O medo, morta, rebola-se do olho seco, o sono. Ela dorme, Quando, com as minhas mãos em labareda, te acendo em bola e baixo te espetavas. Quando com o meu sorriso archote, quando com o meu aceso archote cego, penetra a noite da tua cor e exala o inimigo. Que busco eu com essa assassina cura de macho? Que busco eu em cômodo baixo? Se não colher com a repentina mão do delírio, uma outra flor, a do sorriso, que do alto do teu rosto bonito. Nossa. Agora sou eu, pessoal. Nós não põe a minha vela do meu filho. Então agora eu vou visitar. Não, o nome. A vela adormecida. Onde ela dorme já está começando. Professor, não foi culpa minha. Desculpa aí, professor, que teve um erro, mas... Eu achei que era a continuação da galinha que eu falei. Vai, Rodolfo. Para falar, Eu vou falar. Onde ela dorme, não há lugar senão. Onde ela dorme, não há lugar senão que o sol não passa. A grama não é. Cresce perene e azul. Rende a seus pés. O passo descansa. Antiga flor de volta das vasilhas do pó. E nem move os lábios dessa que dorme. Fora, esperança. E aí a fora suicida vai dançando em volta dos seus partos mortais. Amor. Gente, meu assim. Branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã infinita. Não foi feito, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do cigareto por milagre. Beijo puro e aprovo ao paladar como beijo de moça. Água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tão pouco fez sua Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou do estado do Rio. Tão pouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio de canaviais extensos, que não nascem por acaso, num regaço do vale, em lugares distantes, onde não há hospitais nem escolas, homens que não sabem ler e morrem de fome. Aos 27 anos, plantaram e colheram esta cana, que viraria açúcar, em usinas escuras, homens de vida amarga e dura, produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café nesta manhã em caminho. Barca azul, arca azul, ar azul. E conforme você ia clicando nele, ele ia juntando um montinho de formiga. Ele não falava nada, era só formiga. Só que as letrinhas iam tudo junto igual formiga mesmo. Só que não dava para copiar do site.
Educated. And